palavra que o Senhor nos tem revelado se encontra na carta do apóstolo Paulo, destinada aos Efésios. Vamos fazer a leitura no capítulo 6, irmãos. Iniciemos no verso de número 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. As cartas, como toda a estrutura do conhecimento, não é? Da palavra de Deus, vem sempre nos admoestando, nos ensinando, mostrando nossos deveres, nossos cuidados e trazem recomendações de forma geral. Paulo escreveu essa carta aos irmãos que moravam em Éfeso. Éfeso era um centro problemático. Ali havia uma adoração muito forte, um templo pagão, e a adoração pagã ali era muito forte. E ali se propagava então, por intermédio daqueles que adoravam essas imagens, notadamente a imagem de Júpiter, que eles supunham que tivesse vindo de Júpiter, né, Diana. Ali tinha uma imagem de uma suposta deusa, chamada Diana, e que eles acreditavam que ela tivesse descido de Júpiter para lá. Uma imagem que desceu de Júpiter e estava lá, sem falar, sem andar, uma estátua completamente inútil, mas ali eles ficavam reféns dessas adorações pagãs, um centro nervoso, com muita idolatria. E Paulo, uma certa feita, ele falou, porque ele falava sobre a ressurreição, e alguém estava questionando a ressurreição, ele falou, olha, se os mortos não ressuscitam, de que me adianta então ter combatido contra as bestas em Éfeso? Bestas não são animais, não são os felinos, são os espíritos. Os espíritos que atuam por sobre a camada da sociedade
e consegue fazer as pessoas agir como eles querem. Eles domesticam as pessoas. Ao longo da história, os homens foram domesticados. Foram trabalhados por forças estranhas que fizeram com que eles vivessem o oposto do que Deus quisesse, o oposto da proposta divina. Porque essa é uma grande batalha. Sempre nós devemos lembrar disso. O nosso nascimento foi o início de uma grande batalha. Viver é uma grande batalha. Aqui, todo o nosso trajeto é com muito problema. E ao final, a partida também não é uma coisa tão agradável. Porque a partida passa pela porta da morte. E é uma estrada espinhosa e que nós temos que saber como viver aqui. E essa proposta é a palavra de Deus que tem para nós. Vocês vejam que Paulo faz aqui uma analogia, porque aqui no final ele fala, né? Eu li aqui agora, pelo qual sou embaixador em cadeias. Porque ele estava preso, provavelmente ele estava em Roma nessa altura preso, pela guarda romana. Ele havia apelado para César, numa certa feita, numa audiência, e essa altura ele estava preso ali, provavelmente ele já estava preso em Roma. Era o final da sua jornada. Ele já tinha se despedido mesmo numa carta, falando que ele já estava sendo oferecido por sacrifício sob a aspersão da fé. E o cuidado dele é que os irmãos se armassem, porque ele estava dentro de um centro nervoso, de ebulição. E esse mundo é um centro em ebulição, centro nervoso, onde toda sorte de impiedade acontece aqui, irmãos. Acontecem coisas feias todos os dias. Irmãos, se nós pegarmos as notícias que acontecem no mundo de um único dia, se colocar cada problema, cada crime, cada catástrofe, cada gemido, cada grito, irmãos, nos encheria de terror. Apenas um dia de gemido do planeta. Pudéssemos colocar aqui um monte onde todos os gemidos que aconteceram durante esse dia, todos os gritos, todos os lamentos, nós ficaríamos assustados aqui dentro. Por quê? Porque estamos num campo de batalha. E muitos não entendem isso. Vivem como se estivessem num centro de diversão. O Senhor Jesus falou, se esse mundo aborrecer vocês, eu quero que você se lembre de uma coisa. Antes de aborrecer vocês, esse mundo me aborreceu a mim. E se esse mundo começar a te aborrecer, é um bom sinal. É porque você não é desse mundo. É um bom sinal. Agora, se o mundo te alegra muito, é um mau sinal. E aqui ele vem explicando para nós do fortalecimento na vida espiritual. Porque tem o fortalecimento na nossa natureza humana, fortalecimento financeiro, intelectual. Mas não era esse fortalecimento que Paulo se ocupava dele. Ele falava sobre as armaduras de Deus. Como que nós devemos nos armar? E particularmente esse grupo de irmãos aqui, mas essa palavra se estende a todos, ela é atemporal, porque esse tipo de batalha não estava contido lá em Éfeso. Estava certamente ali, mas está hoje no mundo inteiro. Ele falava, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós podemos nos fortalecer no Senhor. À medida que nós deslocamos a nossa segurança de nós para o Senhor. Se nós deslocarmos o eixo de nossa confiança, tirá-lo de nós ou de nossas condições e colocá-los no Senhor, nós fortalecemos a nós mesmos. Porque quando as pessoas se firmam em si mesmas, elas nunca são fortes.
Mas quando nós nos firmamos no Senhor, e Paulo, ele falou isso com muita propriedade, porque ele falou, e isso ficou registrado numa das cartas, eu não lembro onde está, eu tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu estou fortalecido nele, quando as minhas ações estão em harmonia com a vontade dele, e quando eu me escondo nele, eu seguramente não serei grandemente abalado. E se as suas ações estiverem em Deus, e se seu coração estiver alinhado com o coração de Deus, a palavra hoje começa te dizendo, você não será grandemente abalado. Podem vir alguns abalos, mas não serão suficientes para desestruturar a construção que está feita. Fortalecei-vos na força no Senhor e na força do seu poder. Na força do poder de Deus. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. É tão maravilhoso e tão escondido. Tão escondido. Os irmãos vejam que existem passagens aqui que são sutis. 3, 4 linhas, mas revelam a profundidade disso que está escrito. Você se lembra quando sucedeu dos discípulos saírem em missão? Eles defrontaram-se com os espíritos maus. E no confronto, eles falavam, em nome de Jesus Cristo eu te repreendo. Só que estavam com a autoridade do mestre. E os espíritos fugiam, tinham medo. E quando eles voltaram a encontrar com o Senhor Jesus, estavam numa alegria só. Senhor, pelo teu nome os demônios se sujeitam a nós. Eles eram homens simples de campo, homens pescadores. Eles nunca tinham tido autoridade. Não eram personagens famosos, eram homens anônimos. Agora, como que pode... Nós temos autoridade sobre as hostes espirituais da maldade. Alguma coisa em nós é poderosa. E é o Senhor. É o Senhor que é poderoso em mim. Eles foram contentes de falar com o Senhor. Eu vi mesmo Satanás cair do céu como um raio aí. Mas o Senhor se alegrou em si mesmo. Falou, Pai, eu te dou graças, porque essas coisas, encontrar o meu poder, isso aqui, o Senhor escondeu dos homens sábios, mas o Senhor revelou os pequenininhos, porque assim te aprove, o poder de Deus que está em ti, ninguém tirará. Foi dado pelo Senhor, pelo sangue de Jesus. Nunca será tirado o poder daquele que se esconde na verdadeira autoridade que é o Senhor. Eles se esconderam e falou assim, eu não quero que vocês fiquem alegres por causa disso. Antes alegrar, vocês estão alegando com coisa muito pequena. Eu quero que vocês fiquem alegres porque vou revelar para vocês um segredo. O nome seu está escrito no livro da vida. Não é maravilhoso, irmãos? O nosso nome está escrito no livro da vida. Ora, irmãos, é muito bom ouvir isso. Não é? É maravilhoso, porque o livro da vida é o livro que contém os convidados para as bodas eternas, para as moradas eternas, revestivos de toda a armadura de Deus, porque Deus tem armadura. Paulo fazia uma analogia com a guarda romana, porque, não sei se você sabe, mas os soldados romanos eles tinham uma estratégia de guerra, tinham uma formação em quilha, com escudos, e eles eram invencíveis. Aqueles povos bárbaros gritavam para assustar. Grito, berros meus animalescos. Muitos se assustavam, mas a guarda romana era silenciosa. Ela chegava com o cerco dela e ela era fatal. Onde chegava a guarda romana, a armadura dos romanos, a estratégia de guerra. E Paulo, como era romano, embora fosse judeu, ele conhecia tudo isso aí, era um homem douto, instruído, então ele fez a analogia. Olha, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas. Sabe o que é astuta cilada? É uma cilada que não parece cilada. É uma armadilha
que não parece armadilha. O nosso inimigo é especialista em fazer armadilha que não parece armadilha. Ele monta uma armadilha e as pessoas caem, e só depois que cai que percebe que era uma armadilha. É assim que eles fazem com os animais. Eles põem às vezes um alimento em cima de um lugar, faz um buraco bem fundo no mato, eles põem o alimento, um matinho e umas varetas. Quando o animal sobe ali, aquilo abre e o animal cai lá dentro. Até ele cair, ele não percebe que era uma armadilha. Outros eles põem com uma árvore flexível, bem abaixada, com um laço e com a comida na ponta. Quando o animal pisa ali, o laço corre e pega o pé do animal. É isso que o inimigo faz. Ele põe as armadilhas dele na vida das pessoas. E quando a pessoa não percebe, ele é apanhado. E quando é apanhado, já está preso. O que Paulo fala? Vocês têm que estar firmes contra essas armadilhas astutas que não aparecem, com o dom de discernir. Observe as coisas com atenção, para você não pôr o pé numa armadilha. Essa é a proposta dele. Por que não temos que lutar contra a carne e o sangue? Porque ele sabia muito bem que as pessoas que combatiam contra ele tinha luta contra seres humanos que não gostavam dele, prendia, batia nele. Ele já apanhou tanto que eles pensaram que ele tinha morrido até. Ele tinha problema com a relação humana, mas ele percebeu o seguinte: atrás desse cenário, eu enxergo um outro cenário. Esses homens que não gostam de mim estão governados por uma força que eles mesmos não conhecem, mas eu conheço. E eu tenho que lutar contra essa força que governa eles, não contra eles, porque essa luta é perdida. Lutar contra carne e sangue é uma luta que o inimigo gosta. Sabe como se luta contra carne e sangue? Usando as mesmas armas que o inimigo usa. Por isso que só Jesus dá um ensinamento que contraria toda a lógica humana. Se alguém der um tapa na sua face esquerda, vire à direita. Essa arma não é humana. Essa arma não tem nada a ver com o ser humano, tem a ver com o ser divino chamado Jesus. Porque nossa natureza humana, se alguém der um tapa você dá um tapa tão grande que você arranca a cabeça do pescoço. É assim que o ser humano pensa. Mas não é assim que o Senhor pensa. A arma que o Senhor nos dá, ela tem outro nível, outro padrão. Não lutar contra a carne nem contra o sangue é não reagir com os mesmos ataques que nós somos atacados. Fala mal de você, você fala mal dele. Te pisa no pé, você pisa no pé dele. Essas armas, nós lutando com elas, nós vamos sempre perder. As nossas armas não são essa. Essa é a instrução. Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados. Os irmãos entendem isso aqui? Contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí está o nosso campo, o foco de nossa batalha. Porque o nosso adversário, ele luta, prende, aprisiona as pessoas lá fora no pecado, isso já são reféns dele. Mas ele vem até nós, nos lugares celestiais, para ver se consegue fazer refém, prisioneiro. E nós temos que estar atentos, porque todas as vezes que ele vier a nós, na esfera espiritual, se nós estiver com as armaduras de Deus, nós vamos enfrentá-lo e ele não vai nos fazer refém também. É muito fácil, irmãos, nós ser apanhado usando a arma dele. É fácil demais. Vou dar um exemplo clássico, porque é o que mais acontece. Simples. Trânsito. Dá uma fechada, pronto, já vem um palavrão, já abre o vidro, já. Pronto. A armadilha foi armada. Está tudo pronto agora, só para acontecer a desgraça. É assim, irmãos. Isso que está aqui é sobrenatural, vocês percebem? Esse ensinamento nunca existiu. A arte de guerra não tem nada a ver com isso aqui. Nenhum dos antigos, do Antigo Testamento, nenhum santo do Antigo Testamento, ele teve essas armas em suas mãos.
Embora fossem homens excelentes, essas armas, elas são ministradas pelo Espírito Santo. Irmão, irmã, você foi afligido? Preste atenção, não reaja do mesmo jeito. Mude a sua reação. Não empunhe da arma do inimigo, ela vai te ferir. Pegue essa palavra e se revista dela. Pague o mal com o bem. Fale bem de quem falou mal de você. Ora para quem não gosta de você. E Cristo, que tudo vem oculto, te recompensará. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Que dia mau é esse? É o dia que o inimigo vem até nós. É o dia que ele escolhe para nos atacar. E de tempo em tempo ele faz isso. Hoje ele escolhe um, amanhã ele escolhe outro. Ele vai escolhendo. Quando acontecer de te escolher, você tem que estar firme com as armaduras de Deus. Hoje essa palavra, ela sai daqui como uma instrução para armar essa igreja. Quando o adversário te procurar, pegue pelas armaduras de Deus. E de tempo em tempo ele sai procurando. De tempo em tempo ele sai pelas ruas buscando a quem possa tragar. E de tempo em tempo o Senhor sai pelas ruas buscando quem anda em comunhão com ele. E bem-aventurado é aquele que quando passar o Senhor por você, te encontrar cantando um hino, pensando nas coisas eternas. Glórias ao Senhor. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. A verdade é uma armadura de Deus, porque a mentira é a armadura do diabo. Aliás, se o diabo inventou alguma coisa, criou mesmo, porque ele não cria nada, ele transforma, ele deforma. Ele pega alguma coisa que existe e estraga. Ele deforma tudo. Deforma relacionamento, conduta, sentimento, ele deforma tudo. Mas tem uma coisa que ele criou, foi a mentira. Não foi Deus, foi o diabo que criou isso. E todo mundo que pratica mentira, indiretamente está associado com ele. É uma parceria. Quem mente tem parceria com o diabo. Porque está trabalhando com a mesma ferramenta dele. Está pegando a ferramenta emprestada dele, é instrumento dele. Quem fala a verdade está pegando a instrumentação divina. Qual a armadura que você quer trabalhar com ela? Com a mentira ou com a verdade? A mentira vai me dar prejuízo. Vai. Mas um prejuízo que Cristo cobre. A verdade vai te dar prejuízo? Vai. Olha bem, a verdade dá prejuízo que Cristo cobre. A mentira dá lucro. Mas Cristo depois vai cobrar o prejuízo lá na frente. A verdade traz prejuízo. Tem ocasiões que traz, não sempre. Mas tem momentos que falar a verdade nos traz embaraço. E falar mentira nos livra de embaraço. Mas uma coisa é certa, irmãos. Toda mentira um dia vai ser publicada. O senhor fala que não tem nada dito às ocultas que não haja de ser publicado por sob os telhados. Sabe quando vai acontecer isso? Se não acontecer aqui, por um evento que Deus permita, acontecerá no grande dia. O senhor vai trazer à memória tudo que nós fizemos às ocultas. Faça a verdade aparecer nos teus lábios, ainda que isso te custe alguma coisa. Resiste ao diabo, ele vai fugir de você. Essa é a proposta da palavra de Deus. Vestidos a couraça da justiça. Aquela couraça que os soldados usavam para protegê-los contra ataques. E a justiça aqui não é justiça humana, é a justiça da palavra. Andar segundo a palavra. Tomar ações que a palavra recomenda. Negociar como a palavra recomenda. Sentir como a palavra recomenda. É ter a armadura do Senhor. Essa aqui, é bem claro. A couraça, essa é a justiça que os santos vão vestir. Eu vi uma multidão, João fala assim, eu vi uma multidão muito grande. E todos vestidos de linho fino, puro. Que ali simboliza a justiça do povo santo. Com a conduta que nos faz, pelo menos na nossa vida terrena,
com nossas fraquezas, glorificar a Deus. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Porque a fé, irmãos, o escudo era para proteger-se contra o ataque do soldado inimigo. Ele batia a espada, o escudo impedia que aquele golpe atravessasse o corpo, porque a espada protegia do ataque, o escudo protegia do ataque da espada. E assim, irmãos, ele faz uma analogia. Assim como o escudo protege o ataque de uma espada, levanta a fé quando você for atacado. A fé é capaz de impedir que você seja derrotado numa batalha. E nós estamos vivendo um mundo, irmãos, onde o adversário tem atacado fortemente os cristãos pelo caminho do diálogo. Ele começou assim lá no Éden, filosofando com Eva. E ele continua até hoje, filosofando com os homens, propondo teorias, propondo soluções, propondo saída. Ele está perdido e propõe saída. Ele é cego e propõe andar no caminho da luz. Bem-aventurados são aqueles, irmãos, que não se deixam levar por essas propostas antagônicas à palavra de Deus, que aí prosperam hoje, notadamente nas mídias sociais. Levante a espada da fé e se defenda contra os ataques que vêm para tirar você do lugar onde Deus te colocou. Tomai também o capacete da salvação. Vocês vejam que são figuras? O capacete também impedia. Quando a espada não passava pelo escudo, batia na cabeça, o capacete segurava o golpe da espada. Isso aqui, é claro, é figura de linguagem. Proteja a sua cabeça. Proteja os pensamentos. Sabe o que o mandamento fala? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o seu pensamento ou entendimento, de todas as tuas forças. O amor a Deus, ele cobre a nossa mente, é um capacete na nossa cabeça, nos dá proteção quando vêm os pensamentos maus. E pensamento mau é muito fácil de atingir a nossa mente. Por quê? Pela grande exposição que nós estamos hoje no mundo moderno. Por áudios, por vídeos, por leituras e por pensamentos espontâneos. Aqui nós somos atacados. E só tem um jeito de nós protegermos. É quando nós temos o amor de Deus. Eu não quero pensar nisso por causa do meu amor com Deus. Eu não quero contaminar. No passado tinha um filtro de barro que era dividido em duas partes. A parte de baixo era a talha. E a parte de cima era o filtro propriamente. E nele tinha dois filtros que ficavam ali. Se jogava água ali em cima, aqueles dois filtros que ficavam na parte de cima filtravam a água, e na parte de baixo só caía água filtrada. Assim tem que ser o cristão. O inimigo julgou alguma coisa na sua mente. Você ouviu, você leu, você viu, alguém falou. Passa no filtro. Não deixa cair na talha. Aqui não. Eu já filtrei, eu não aceito, eu não concordo. Resiste ao diabo. Nós temos que resisti-lo. Porque se ele conseguir colocar na mente, e a nossa mente começar a pensar no mal, o que está na mente desce ao coração. Aí nós ficamos contaminados. Aí a terra santa fica contaminada. Mas por essa palavra, o Senhor nos traz essa memória. Proteja a tua mente com amor escondido no seu coração. Ama ao teu Deus de todo o teu pensamento. Pensa em coisas boas. Quando vê um pensamento mau, induzido por que quer que seja, rechaça. No passado não é bíblico, apenas uma instrução foi dada por uma revelação. Falava-se assim, nos primórdios, algum irmão. Nós não podemos impedir que os pássaros voem por sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedi-los de fazer ninhos. Eu não posso impedir de um pensamento me vir. Tem ocasiões que ele consegue chegar a ter um pensamento, mas eu não aceito. Não aceito. Na medida que eu não aceito um pensamento, ele não é meu, não. Eu rechaço, jogo. Ele vai para a descarga, não serve para mim. Se ele ficar em mim ecoando,
se torna meu. Nossos defeitos são assim. Nós temos defeitos, todos temos. Mas enquanto eu não aceito um defeito meu, ele não é meu ainda. Se eu choro por um defeito, ele não é meu. É um abortivo. Quando eu aceito, falo, não, isso aqui eu sou assim mesmo, eu não tenho jeito de mudar não. Bom, agora ele virou meu, incorporei. Mas enquanto eu chorar por uma miséria minha, ela não é minha. Está aí, mas vai sair. E tem gente chorando por causa de miséria. E pode ter certeza, ela sairá no sangue de Jesus Cristo para te fazer feliz. E enquanto você não concordar com suas misérias, elas não serão suas. Elas estão cravadas na cruz de Jesus. Foram rasgadas a cédula que nos acusava. O Senhor rasgou na cruz. É isso que Ele vai fazendo conosco. Não aceite as suas limitações, não aceite as suas misérias, não aceita maus pensamentos, não aceita maus sentimentos. Rechaça. Fala, Senhor, eu não quero isso aqui não. Esse pensamento eu recuso. Eu não posso pensar isso. Eu sou teu amigo, sou tua amiga, eu não posso pensar isso aqui. Eu tenho que entrar depois na oração, como que eu vou ter coragem de conversar com o Senhor? Glórias a Deus, irmão. Essa é a nossa caminhada pela sinceridade, vestindo vestes que são de justiça. É tão fácil as pessoas falarem, eu já vi, eu sou assim mesmo. Bom, é fácil falar, mas é triste de ouvir. Eu sou assim mesmo, eu não mudo não. Mas Deus gosta de ouvir quando fala, eu sou assim, mas quero mudar. Eu estou desse jeito, Senhor, porque eu não consegui melhorar. Mas eu peço que o Senhor me ajude, não deixe eu ficar assim mais. Tem dó de mim. Esses que têm esse clamor, lá em cima, tem alguém que te olha com compaixão e fala, eu vou te ajudar. Vem socorro do alto para te ajudar, mulher, homem de Deus. Esse é o aperfeiçoamento. Já leram que nós vamos participar de uma assembleia. Assembleia quer dizer reunião. Vamos participar de uma assembleia universal, onde todos os salvos vão estar presentes. Dos santos aperfeiçoados. Já leram isso? Nós somos aperfeiçoados aqui nesse campo de batalha. É tentação, privação, calúnia, desemprego, doença, mal entendimento, sofrimento familiar, toda sorte de desajuste social. Aqui é um lugar de lágrimas. Mas aqui nós estamos aperfeiçoando até chegar ao grande dia. Vamos sair daqui preparado para a eternidade. Paulo via aquele povo debaixo de tanta idolatria, tinha dó, mas ele quis preparar os crentes e pegou a estrutura da guarda romana para fazer uma comparação. E ele usou esses exemplos aí, a espada do Espírito. Olha, o Espírito tem espada? Obviamente não, é outra figura de linguagem. Mas o Espírito de Deus, aqui ó, a espada do Espírito. Se vocês lerem na Bíblia, vocês vão ver que Espírito está escrito com E maiúsculo. A espada do Espírito é do Espírito Santo. Quando eu pego a espada do Espírito Santo, é quando Deus põe a palavra na minha boca. Quando eu falo inspirado pelo Espírito de Deus, eu tenho uma espada na minha boca. E ela corta. E ela fere. E ela assusta. E ela repreende. Ela prende demônios. Ela corta laços. Ela abre portas. E ela profetiza. É a palavra que o Espírito de Deus ministra na boca do crente inspirado. Que haja inspiração em nossa boca, irmão. Para que a palavra de Cristo esteja na nossa boca. Porque assim, irmão, nós estaremos dentro dessa proposta de Paulo. Quantos, irmãos? Vocês lembram de Estevão? Ele fez uma pregação, irmãos, que eles não conseguiram resistir, porque ele usou argumento bíblico, ele pegou desde o passado, e não era que ele era um homem douto, o Espírito de Deus falou na boca de Estevão. Ele pegou desde lá atrás, até aqui na frente, ele trouxe todo o conjunto de argumentos espirituais para mostrar que Cristo é o Senhor. Eles não conseguiram mais rechaçar suas palavras. Porque está escrito, não se preocupeis quando for levado diante dos tribunos. O Espírito Santo falará em vós, cumpriu com Estevão também. Eles não conseguiram rechaçar, mandaram matá-lo. A pedrada. E Paulo, que escreveu essa carta, estava lá, mata mesmo. Mas depois Paulo se transformou em outro homem. A palavra de Deus
estava na boca de Paulo e a espada de Deus na boca de Paulo. Ele já tinha... Vocês lembram quando ele estava fazendo uma pregação, tinha um moço lá em cima, no andar de cima lá, dormiu, que ele pregou acho que a noite toda. O moço caiu, dormiu, caiu lá embaixo, morreu. E morreu o moço na pregação de Paulo, vai ficar ruim para o ministério dele. Paulo chegou lá, abraçou o moço, depois devolveu ele vivo. A espada do Espírito estava na boca dele. Eles tinham pavor de Paulo, porque a espada do Senhor estava na boca dele. Em nome de Jesus Cristo, que a espada do Espírito esteja na nossa boca, irmãos, para responder, para falar, para nos livrar das astutas ciladas do inimigo. Coisa maravilhosa a estrutura que ele propõe, né? A palavra de Deus, orando em todo o tempo. A oração, ela pode muitas em seus efeitos. Quanto mais você ora, mais você toca os céus. E os céus, eles aceitam provocação. Todas as vezes que alguém insiste em orar, Deus, ele começa a responsar, porque ele tem um compromisso com a oração, porque ele falou. Se você bater, eu abro. Se você pedir, eu atendo. Então ele está comprometido com o ser humano, um crente que ora. Quando começa a orar muito, ele está comprometido com o crente, ele que prometeu. Eu tenho que atender porque já é a quarta vez que ele vem. Essa aqui já 102 vezes, eu vou ter que atender agora. Já experimentei a paciência, teve paciência, a insistência insistiu. Agora eu vou atender. E é assim que ele faz. Tem hora que ele vem com 2 orações, tem hora que ele vem com 1, tem hora que ele vem com 100, tem hora que ele vem com 1000, mas ele nunca deixa de vir. Bata e abrir-se-vos-á. Peça e recebereis. Já leram isso? É promessa do Todo-Poderoso. Por isso que Paulo fala, orando em todo o tempo, com toda oração. Então, você ora em pé, ora andando, está no trânsito, não dá para orar de joelho? Não, ora falando, fala com Deus no trânsito. Está trabalhando, não tem ninguém vendo, vai conversando com Deus na sua mente. Vai espantando os demônios em volta de você. Vai espantando as trevas. Vai irradiando a luz em volta de você, que não fica nem um bicho ruim ali perto. Quando nós começamos a ficar muito em comunhão, irradia a luz em volta de nós. E todos os que gostam de treva vão embora. Não dá para ficar perto dessa mulher, desse homem. Tem uma luz em volta dele aí, brilhando. E você sabe que é verdade isso? Que quem tem em comunhão, quem o Espírito de Deus acha em comunhão, em volta dele irradia uma luz espiritual. E há quem veja essa luz. Essa é a proposta do Senhor. E eu quero que vocês orem por mim também. Ele pediu. Eu quero que vocês orem por aqui. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Porque o Evangelho é um mistério que as pessoas olham ali, não se interessam nem entendem. Mas quem abre o coração, cala fundo, mexe, transforma, modifica. O Evangelho transforma o ser humano. É uma mudança absoluta. Às vezes eu faço uma comparação, irmãos, mas é isso que acontece. Vocês já viram uma lagarta se arrastando pelo chão? Ela se arrasta. Mas a borboleta também era uma lagarta. Mas no dia que ela entra no casulo e ela se solta, aquelas asas coloridas voam, já não se arrastam mais. Assim é o ser humano que o Evangelho entra nele. Entra no casulo da transformação, do novo nascimento, já vai voar, já não vai andar rastejando no pecado. Já não se rasteja mais, ele voa. É isso que nós temos que pensar, voar e não rastejar no pântano do pecado. Coitado do ser humano, que só pensa em pecar. Que triste vida, que só pensa em pecado. Mas que coisa maravilhosa é o ser humano que consegue levantar seus pensamentos ao céu. Consegue pensar em Deus, em salvação e vida eterna. Consegue pensar em como que eu vou fazer um bem para alguém. O bem que você fez nunca será esquecido, pode guardar isso. Todos os bens que você fez estão registrados na tua memória. Tudo virará galardão na eternidade. Não é troca, é promessa da palavra de Deus. Todos os nossos atos. Se você der um copo de água para alguém, na condição de discípulo meu, diz o Senhor, eu te pagarei.
Promessa do Senhor. Todo bem será pago e com pagamento divino, com quem pode pagar. Tem empresários que têm dinheiro, mas não gostam de gastar. Tem empresários que têm dinheiro e têm misericórdia. Eles vão pagar um funcionário, paga 13º, 14º, 15º, dá bônus, dá bonificação de lucro. Tem empresa que faz o funcionário se sentir cada vez parte integrante daquele negócio ali. O reino dos céus, você é parte integrante dele. Tem bônus, tem coisas santas vindas de Deus para aqueles que estão andando com ele. Que a espada do Espírito esteja na tua boca para cortar os laços do inimigo. E tem um capacete na tua cabeça, e um escudo na tua mão, e uma armadura de justiça te vestindo, para que não apareça a tua nudez nem a minha. Para encerrar a palavra, os sacerdotes no passado, quando eles subiam no altar, sabiam que eles subiam, eles tinham que ter uma ceroula debaixo da roupa, porque a roupa do homem, naquele tempo, era como uma saia, não sei se saia o vestido que chama a roupa peça única de uma mulher, é um desses negócios aí, saia o vestido. E era compridona. Então, para subir no altar, ele ficava alto. Para ele não ficar a nudez dele aparecendo, ele põe uma ceroula até na perna lá embaixo e amarrava. É como se fosse um calção, sabe, que vai lá até as pernas. Por quê? Não pode aparecer a nudez do sacerdote. Quando o sacerdote subir, ninguém pode ver a nudez dele. É assim que a armadura nos faz. Não pode aparecer a sua nudez. A justiça de Deus esconde a sua nudez. O homem está exposto à nudez do homem, está exposta no pecado. A sua nudez está coberta no sangue de Jesus. Deus seja louvado.